Reforma da Previdência. Hoje vamos falar das discussões da PEC paralela e das principais mudanças feitas nas regras do atual sistema previdenciário. Óleo derramado no Oceano Atlântico e que chegou ao Nordeste brasileiro é o pior tipo de petróleo entre todos os que poderiam cair no mar. Várias regiões brasileiras registram crescimento no setor imobiliário e o litoral do Paraná foi uma delas. Exemplo de força e superação. Hoje você vai conhecer mais uma brasileira que não se deixou abater pelo câncer, mesmo com a notícia de que era do tipo maligno. Festa da Padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rossio, terá novidade este ano para quem quiser levar uma lembrança da santa para casa. E conheça ainda um pouco mais sobre a história do Papa que virou santo, São João Paulo II. Domingo, a TV Pai Eterno vai mostrar a história dele contada em filme. O JBN de hoje está começando. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019. Você que acompanha aqui o JBN sabe que nós sempre trazemos assuntos relevantes, referentes também, ao que acontece na política lá em Brasília, né? E na última terça-feira, a PEC 6 de 2019, popularmente conhecida como a Reforma da Previdência, foi aprovada em segundo turno e agora ela aguarda a cerimônia para a promulgação no Congresso Nacional. Hoje nós trazemos as principais mudanças feitas nas regras atuais do sistema previdenciário e da retomada das discussões da PEC que segue paralelamente. A idade mínima de aposentadoria, como estamos informando no JBN, foi fixada em 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Outra mudança no caso para os trabalhadores rurais é a idade de 60 anos para os homens e 55 para as mulheres. Já no caso dos professores, as idades são 60 anos para os homens e 57 para as mulheres. Agora, para os policiais da União, que são os federais, legislativos, ferroviários, rodoviários federais, os civis do Distrito Federal e os agentes penitenciários e socioeducativos, a idade ficou igual para homens e mulheres, ou seja, 55 anos. A reforma também prevê tempo mínimo de contribuição para os trabalhadores do setor privado. Para as mulheres, o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos e para os homens, de 20. Mas para os homens que já estão no mercado de trabalho, baixou para 15. E para o funcionalismo público, o tempo é de 25 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Porém, neste caso, é necessário ter cumprido 10 anos do serviço público e 5 anos no mesmo cargo. A reforma também prevê mudança nas alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS, que hoje é de R$ 5.039, tanto para servidores públicos quanto para trabalhadores da iniciativa privada. A PEC também prevê regras de transição para os atuais assalariados. Sobre a PEC paralela, que deve incluir estados e municípios na reforma da Previdência, foram recebidas 168 sugestões de modificações. O relator do texto, o senador Tasso Gereissati, acatou 6 delas. Uma delas retira as entidades filantrópicas, como as universidades e hospitais, da reforma. O fim da isenção fiscal para essas entidades estava previsto na primeira versão apresentada pela PEC paralela. Acatamos essa emenda na forma de subemenda. Nos próximos dias apresentaremos projeto de lei complementar regulamentando essa questão. O aprofundamento desta discussão nas últimas semanas permitiu que conhecêssemos belíssimas iniciativas de verdadeira filantropia no país, mas também trouxe perplexidade diante de uma realidade de muitas irregularidades, como demonstrado pelo Tribunal de Contas da União. Outra mudança aceita vai evitar que estados e municípios descumpram regras do regime próprio de previdência social e ficam proibidos de contratar empresas e financiamentos junto a instituições financeiras federais. Também foi acatada uma emenda que cria um benefício universal para crianças e adolescentes. Tasso Gereissati optou por concentrar o auxílio
auxílio em famílias mais pobres e na primeira infância. A universalização proposta, comum em países desenvolvidos, não geraria custo fiscal extra, pois poderia ser financiada pela unificação de diversas políticas públicas focalizada na população infantil. Essa presidência, conforme acordado com todos os membros desta comissão, vai conceder automaticamente vista coletiva por 15 dias, não apenas uma semana, para que as assessorias de Vossas Excelências possam, entrando em contato com as assessorias do relator senador Tasso Gereissati, poderem aperfeiçoar, avançar no relatório. A origem das manchas de óleo que atingem todos os 9 estados do Nordeste continua um mistério, mas pesquisadores estão estudando e analisando o material encontrado nas praias. Exames laboratoriais preliminares mostram que a substância é um petróleo cru de nacionalidade venezuelana, mas ainda não há informações sobre como ela veio parar aqui na costa brasileira. De acordo com um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a origem do vazamento pode estar em um ponto a 700 quilômetros do litoral de Alagoas e do Sergipe. As hipóteses mais prováveis estão relacionadas a vazamentos provocados ou acidentais em embarcações que navegam por águas internacionais. Geólogos, engenheiros e químicos dizem que o óleo que atinge o Nordeste é do tipo extra pesado e o mais prejudicial ao meio ambiente. Segundo os especialistas, ele tem mais frações tóxicas do que um óleo leve, cujos componentes seriam vaporizados mais facilmente. E por isso, quando ele entra em contato com a areia, a remoção se torna ainda mais difícil. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos e impurezas como enxofre e metais pesados. Ele é gerado ao longo do tempo a partir da decomposição de algas e plânctons em rochas sedimentares, submetidas a altas temperaturas em grandes profundidades. O petróleo cru, substância que foi encontrada nas praias do Nordeste, é o óleo bruto produzido diretamente no reservatório geológico e posteriormente escoado para uma refinaria. Ele precisa ser processado para então dar origem a subprodutos comerciais como a gasolina, a querosene, o óleo diesel e os lubrificantes. A descoberta da nacionalidade de uma amostra de petróleo é feita de acordo com a composição dela. É que cada amostra do produto possui a sua própria composição físico-química e essas características dependem das condições do local geográfico onde o produto foi originado. Quando um novo ponto de exploração é criado, o óleo obtido naquele espaço precisa ser cadastrado. Aqui no Brasil, por exemplo, é a Agência Nacional do Petróleo, ANP, a responsável por catalogar todos os produtos da exploração e produção de petróleo e gás natural nas bacias sedimentares brasileiras. Logo, se acontecer um vazamento dos óleos retirados da região aqui do país, se saberá se aquele óleo é daqui ou não por meio desses registros. É como se cada óleo no mundo tivesse um DNA. De uma forma geral, a qualificação dos diferentes tipos de petróleo se dá com base em 6 critérios: marcadores biológicos, composição química, acidez, densidade, volatilidade e estabilidade. A partir de uma análise laboratorial, portanto, é possível verificar as características da amostra em relação a esses 6 critérios e comparar o produto às amostras já catalogadas. Resta agora saber, no caso deste incidente, como é que o óleo venezuelano vazou para então chegar à costa nordestina brasileira. As investigações continuam, para chegar até essa resposta. A TVCI, filiada da TV Pai Eterno no Paraná, está desenvolvendo um projeto junto às escolas de Paranaguá, projeto ligado à comunicação. A ideia é falar sobre a importância da apuração da notícia, especialmente em tempos de fake news, e também mostrar como é que funciona uma emissora de TV. E esta semana teve uma nova turminha visitando aqui as nossas instalações. Dessa vez foram os alunos da escola Iracema dos Santos que estiveram aqui na emissora. E olha só como começou a visita. Olá, tudo bem?
nós estamos preparando a edição do JBN. E você vai ver que o Senado aprovou em segundo turno a reforma da Previdência com 60 votos a favor e 19 contra. Pescadores, artesanais... Com direito à escalada e tudo, os pequenos alunos passaram algumas horas aqui na TV. Eles conheceram o estúdio e viram de perto um pouco da gravação do jornal Boas Notícias, apresentado pelo jornalista Rafael Paes. As crianças prestaram atenção e, no intervalo de uma matéria e outra, conversaram com o apresentador. Elas ainda mataram a curiosidade de como funciona uma emissora, do surgimento da pauta até como a notícia chega na casa de cada um dos telespectadores. Mas é claro que eles se divertiram com o microfone na mão, entrevistando os coleguinhas. Olá, eu sou a Laila e eu vou entrevistar a Sara. Oi, tudo bem? O que você acha O que você tá achando do passeio? Legal. Por quê? Porque eu tô conhecendo o TVCI, eu assisto todo dia. Olá, meu nome é Miguel. Eu vim entrevistar a Rayane, qual parte da TV ela mais gostou. Eu gostei do estúdio. Por quê? Porque aqui tem um monte de câmera e dá pra me ver. Olá, eu sou Taine e agora eu vou entrevistar a Gabi. Eu tô na Voz Litoral. O que você tá achando do passeio? Está sendo ótimo. Agora, o ápice da visita foi quando perguntaram quem era a pessoa mais legal da emissora. Escuta só a resposta. O que você mais gostou aqui na TVC? Do estúdio. Por quê? Porque ele tem câmeras, dá pra se ver, tô com meus amigos. Ah, e quem é a pessoa que você mais achou legal aqui? O Pierre. Ah, como as crianças são maravilhosas. Obrigado, Maria Eduarda. O passeio terminou aqui no estacionamento. Durou aproximadamente 1h30 e, é claro, a criançada adorou conhecer a TVCI. Olha, é bem verdade que o bom baiano, nosso repórter Pierre Andrade, comprou as crianças ali naquela resposta, hein? Mas brincadeiras à parte, é muito bom recebê-las aqui e poder falar sobre a importância da comunicação nos dias de hoje, né? E apresentar também as nossas instalações. Já depois do intervalo, veja que uma pesquisa nacional mostra que o mercado imobiliário está crescendo cada vez mais em várias regiões do país e o litoral do Paraná é um desses locais. Nós já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Voltamos. Números de uma pesquisa nacional mostram que o mercado imobiliário cresce cada vez mais no litoral do Paraná, assim como em várias regiões aqui do país. E a alta temporada de verão que está chegando é um fator importante que contribui para isso, especialmente nessas áreas de praia. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras, a Abrainc, o mercado imobiliário do litoral do Paraná obteve um crescimento acima da média nos primeiros 5 meses do ano. Segundo a associação, o número foi 5% maior em relação ao ano passado. Esse corretor conta que as negociações foram bastante expressivas nos primeiros meses de 2019. Houve uma melhora, um aumento na procura,
desde janeiro de 2019, tanto para imóveis populares, né, que a gente é o nosso carro-chefe hoje na imobiliária, aonde a gente conseguiu sentir, tanto na base de procura por financiamento e até aquele que vendeu está comprando outro, ou assim pegou um acerto, uma indenização e teve essa procura para comprar, para investir em imóveis, né? Neste período do ano, que é considerado pré-temporada, o mercado imobiliário cresce aqui no litoral do Paraná. São diversas pessoas querendo adquirir a casa de veraneio. Agora, começo de outubro, final de setembro, a gente já sentiu uma certa procura por imóveis na praia, pessoas que estão querendo investir no seu segundo imóvel ou até adquirir seu primeiro imóvel na praia para veraneio, né? Nós ali da imobiliária já conseguimos perceber que está tendo procura, está tendo uma certa especulação quanto a imóveis na praia. Os lançamentos de imóveis no país cresceram 11,8% e atingiram 30.607 unidades. Por sua vez, as vendas de imóveis subiram 16%, chegando a 32.803 unidades. Com uma participação que cresceu cada vez mais nos últimos anos, os imóveis populares foram um grande motor no mercado imobiliário em meio à crise, chegando a 44% do total de unidades residenciais lançadas em 2018. Segundo o Sindicato da Habitação, foram 14,4 mil moradias apenas na Grande São Paulo. Para conquistar o cliente e fechar a venda, vale muitas promoções e negociações. Hoje, como existe uma grande demanda de imóveis imóveis novos para financiamento, então assim, construtores estão oferecendo condições e até alguns brindes. E nós na imobiliária, a gente também oferta para esse cliente certas condições que agora é o momento para ele investir, porque como tem bastante oferta, então a tendência é que o preço e surja mais oportunidades para esse cliente investir. Durante todo este mês dedicado à prevenção do câncer, especialmente do câncer de mama nas mulheres, nós estamos mostrando o caso delas que venceram, que ainda lutam contra a doença e são exemplos aí de força e perseverança. E agora nós vamos conhecer mais uma dessas mulheres que venceu a doença. A Adriana Lopes é quem conta pra gente. No mês de outubro, nós estamos mostrando histórias de superação de algumas mulheres que tiveram câncer de mama. Hoje nós viemos até o Instituto Peito Aberto para conhecer um pouquinho mais a respeito da Mara, ela que foi diagnosticada em 2011. Mara, obrigada por receber a nossa equipe, né? E também muito obrigada por falar com a gente a respeito desse assunto que você me disse nos bastidores que ainda é uma conversa um pouco delicada, porque traz algumas memórias que não são boas. Sim, desde quando você recebe o diagnóstico do câncer, você passa a conviver com medo, angústia, né? E mesmo depois que termina o tratamento, que seria a fase básica, que você entra em remissão, você ainda tem os medos que essa doença retorne. Então, assim, tudo que acontece no dia a dia com a gente, o que você sente, algumas dores, você tem que retornar no seu médico e falar com ele, então você volta a fazer exames. Tudo isso traz pra gente na memória aquele dia fatídico de estar recebendo aquela notícia e ter que receber de novo, talvez uma outra vez, passar por um outro tratamento, nos deixa muito amedrontada e principalmente, né, pelo fato que eu acho que isso vai ser um fantasma para sempre, toda vez que você for fazer os exames. No caso da Mara, não foi herança genética. Acostumada a cuidar da saúde, ela explica que sempre esteve atenta e fazia o autoexame conforme recomendação médica. Em 2011, ela descobriu o câncer. A suspeita foi confirmada com o resultado do exame que mostrou que o tumor era maligno. Ela conta que o diagnóstico precoce foi o que ajudou a salvar a vida dela. Junto com o impacto da notícia, vieram as dúvidas e o medo. A doença, é claro, mexeu com toda a família. Ela explica que foram noites e noites em claro ao lado do marido, pensando em como iria expor o problema para os filhos. Dormia, eu levantava e ficava andando pela minha casa, como um zumbi mesmo, assim, é surreal. Não tem como você imaginar, e meus filhos moravam em Curitiba nessa época, eu queria
falar com eles, não posso contar pelo telefone. Era bem naquela época que nós ficamos amarrados em Paranaguá por não poder sair porque rompeu a serra ali. Então, e minha filha perguntando o que são esses exames, mãe está fazendo um monte de exame, o que é isso, né? E eu, calma filha, nós vamos sentar e vamos conversar, mas assim, a coisa mais difícil do mundo é contar para o teu filho, olhar no olho dele, a sensação de dizer que eu vou morrer, eu não vou estar mais com você. Depois desse depoimento, percebi que a Mara estava um pouco abalada. Nós interrompemos a entrevista por alguns minutos até que ela se sentisse melhor para retomarmos a nossa conversa. A TVCI prioriza o bem-estar dos entrevistados e isso está acima de qualquer boa notícia. Continuamos nossa conversa falando a respeito da aceitação e do preparo físico e psicológico para encarar o tratamento. A sua cabeça ainda está, muito longe, muito distante. Porque eu acredito que até naquele momento eu ainda estava em momento de negação, não tinha aceitado ainda. Eu realmente me vi assim, passando por essa aceitação no momento que eu fui para a minha cirurgia, que eu me vi no hospital ali junto com todo mundo e que eu ia entrar numa sala de cirurgia, ia sair sem a mama, mas também foi um alívio, sabe, ter todo mundo ali junto mesmo, e o fato de ter voltado da cirurgia, colocado a mão e saber que a mama doente não estava mais ali, me foi um alívio. O procedimento foi feito há 8 anos. O tempo entre a descoberta até a intervenção cirúrgica foram de apenas 10 dias. A cirurgia de mastectomia é a retirada da região interna da mama, ou seja, da glândula mamária junto com os dutos mamários, que são os locais onde podem acontecer a formação de tumores. O procedimento cirúrgico ajuda a identificar se o tumor é benigno ou maligno. 30 dias após o procedimento, vieram as sessões de quimioterapia. O tratamento causa ao paciente inúmeros efeitos colaterais, como afta, queda de cabelo e perda no apetite. Para aliviar um pouco os sintomas, o médico recomendou a prática de exercício. Foi onde ela encontrou na corrida mais forças para lutar. Eu fui ouvindo o meu médico, o que era melhor, o que não era, e comecei, em vez de ficar buscando esse tipo de câncer mata, isso faz isso, vai ter esse tipo de reação, eu fiquei buscando soluções para aquele momento, para conseguir enfrentar a doença de uma forma mais leve, mas pensando em manter meu corpo saudável. Para a Mara, é comum quem recebe o sim para a doença buscar informações sobre o câncer. Mas o mais importante é focar na solução para o problema. O ideal é deixar passar o medo do desconhecido e recorrer a alternativas para amenizar ou curar a doença. A cura aconteceu no caso dela, que serve de exemplo de força para outras mulheres. Desde 2016, ela está livre do câncer. Vai viver a sua vida, passarinho, sabe? Ela falou e caiu numa corrente. E eu, naquele momento, sabe, quando você quer sair correndo e gritando para todo mundo assim, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci. Eu liguei para o meu esposo e falava assim, amor, ela me deu alta. Ele dizia assim, eu sabia que você estava curado, você tinha que entender, você tinha que ouvir isso. E eu voltei para Paranaguá, assim, de lá aqui, assim, eu lembro que eu só chorava e agradecia todo o tempo, assim, Deus, muito obrigada, Obrigado pelos meus amigos, pelas pessoas que me ajudaram. Nunca desista, daquilo que você sonhou lá na frente. É possível, sim. Que história da Mara, pessoal? E serve aí de inspiração para todos que estão passando, homens e mulheres, por essa terrível doença. E lembrando, que a tradicional corrida do Instituto Peito Aberto, que acontece há anos em Paranaguá e envolve pessoas de várias regiões do país, inclusive, acontece neste domingo.
Veja depois do intervalo um filme que a gente vai mostrar aqui no JBN, né? Domingo é dia de sessão Ágape, que dessa vez vai mostrar o longa que conta a história de São João Paulo II. A gente vai, viu? Mas já volta com os detalhes, não saia daí. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Está chegando, dentro de aproximadamente uma semana, começa a edição 206 da Festa Estadual de Nossa Senhora do Rossio, a padroeira do Paraná. E a nossa equipe esteve no local da festa para saber mais sobre o material publicitário do evento e os artigos religiosos que estarão disponíveis durante as festividades. O clima é de contagem regressiva e de muito trabalho no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rossio. Do lado de fora, profissionais atuam na montagem da estrutura da festa. Já na igreja, a expectativa está pela chegada de fiéis de vários cantos do estado para participar do evento. E nesse ano eles terão uma novidade na hora de escolher um objeto para levar na bagagem de volta para casa. Há poucos dias, o santuário inaugurou um novo espaço para comercialização de artigos religiosos. Aqui dentro, o devoto encontra diversas opções de lembrancinhas, com destaque especial, é claro, para a imagem de Nossa Senhora do Rossio. Esse espaço aqui tem tudo que a pessoa precisa, para levar de lembrança, como você disse. Então tem terços, tem imagens, tem lembranças em geral, né, que lembram que ela veio ao Santuário Estadual, né, tudo direcionado para Nossa Senhora do Rossio. Então é um lugar que foi preparado com muito carinho, exatamente para oferecer isso para os devotos. E quanto às tradicionais camisetas da festa, agora elas vêm em 3 modelos e com estampas diferentes do cartaz. A gente quis não oferecer uma coisa só, meio padrão assim, mas a gente quis deixar opções variadas, porque os olhares das pessoas são muito diferentes, né? Cada um tem um gosto diferente, então a gente quis oferecer essas opções e daí o devoto fique à vontade, né, para ele levar 1, 2 ou mais camisetas de modelos diferentes para ele usar. Essas inovações aumentam ainda mais a expectativa pelo início das festividades. É a primeira vez que o Padre Disson, reitor do santuário, organiza a festa estadual de Nossa Senhora do Rossio. Ele não esconde que sente aquele típico friozinho na barriga de estreante, mas garante que, apesar da ansiedade, tudo estará pronto e lindo para homenagear a padroeira do Paraná. Esse período que vai de agora até começar é que deixa a gente numa grande expectativa, assim. Mas eu acredito que vai ser uma festa muito bonita, vai dar tudo certo e vai ser muito bom. Essa é uma das maiores festas do litoral do Paraná. Olha, hoje, dia 25 de outubro, é celebrado o dia do Frei Galvão, padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores. Por isso, a gente foi conhecer uma equipe que trabalha na construção civil e que valoriza os momentos de oração para melhorar a rotina pesada de cada dia antes do início da jornada. Para trabalhar com boas energias e prosperar, operários de uma obra em Goiânia, Goiás, iniciam o dia entregando suas vidas nas mãos do Pai Eterno. A iniciativa surgiu em 2012. Em 2012,
A gente passando por uma fase muito difícil na obra que a gente trabalhava. E aí surgiu a necessidade de tentar agrupar mais as equipes, né? E era muito equipe separada, carpinteiro para um lado, armador para outro. E aí nós começamos a fazer a oração da estrutura, o pessoal da estrutura, carpinteiro e armador. E aí fazer a oração do Pai Nosso. E aí nós sentíamos necessidade, que tinha muito evangélico na minha equipe, e aí sentia necessidade de trazer eles também, né? E aí subiu a oportunidade de passar para os evangélicos também, fazer a oração dele. E aí, sim, aí começou tudo, né? No início, os funcionários realizavam apenas a oração que está no centro das Escrituras, o Pai Nosso. Mas com o tempo, os responsáveis pela obra viram a importância desse momento para a rotina no trabalho e decidiram ampliar esse tempo um pouco mais. Em seguida, a gente vê aquela necessidade de dialogar com Deus, que é a oração de conversar com Deus, expor para Ele a nossa necessidade, o desejo do nosso coração, que é guardar a nossa família que está em casa, os nossos cônjuges que estão trabalhando, que estão viajando, guardar cada trabalhador que aqui está com o objetivo, que é tirar o sustento da sua família. Então nós temos o dever de devolver essas pessoas para sua casa da forma que chegou, sem nenhuma doença, sem nenhum acidente, porque tem filhos, tem esposa, esperando por esses trabalhadores em casa. Então a gente fecha o nosso DDS, pedindo a proteção do nosso Deus, porque é só Ele que pode guardar e proteger cada um de nós, nos dando também sabedoria para agir com segurança. Assim, os colaboradores passaram a ver que a iniciativa refletia de forma positiva na produtividade e no bom relacionamento entre eles. Essas mensagens que a gente passa todas as manhãs é extremamente importante. É aquela coisa, quando eu digo algo e deixo de exercer, isso cai no esquecimento. Então, todos os dias a gente faz questão de repassar essas mensagens para que todos que estão aqui envolvidos estejam engajados dentro desse intuito de segurança, desse intuito de harmonia que é uma família que aqui vive. Alguns já tinham o hábito de fazer a oração pessoal antes de começar a trabalhar, por acreditar que com Deus as dificuldades do dia a dia são superadas. Eu sempre gosto de fazer uma oração, inclusive quando eu cheguei aqui, eu fui o primeiro a convidar para fazer parte dessa oração, que todo mundo que a Bíblia fala no Salmo 121 que diz: levanta meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, se o Senhor é nosso socorro, por que nós não amanhecer o dia nós entregar nossa vida ao Senhor, Que Ele é que nos guia, nos guarda, nos protege, Quem puxou a oração desta vez foi o Adailton, que pediu não só por ele, mas por todos os colegas de trabalho. O armador fez questão de entregar a vida de cada um ao Pai Eterno, acreditando firmemente que com ele, corações são transformados. Essa oração aqui, quando plantou nessa empresa, teve muita mudança e foi muita bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Tinha muita gente que talvez nem se via a Deus e hoje está no caminho, indo para as igrejas, não importa qual é a religião que ele segue, mas importante o Deus que nós servimos, E diante desse cenário, lembramos de Frei Galvão, padroeiro da construção civil. Esse grande religioso brasileiro fundou, projetou e construiu o Mosteiro da Luz, que anos depois se tornou Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores nasceu no dia 10 de maio de 1739 em São Paulo. De família muito religiosa e rica, ele era conhecido pela generosidade. Entrou no seminário aos 13 anos e se destacou na construção civil e na prática cristã. Mesmo com o desejo de ser jesuíta, se tornou franciscano e foi ordenado sacerdote em 1762. Entre tantos dons, recebeu a missão de ser confessor e, em um tempo em que construções de igrejas e conventos de ordens religiosas estavam proibidas em todo o império, projetou e começou a construir o Mosteiro da Luz. A construção demorou 28 anos e deu origem ao bairro da Luz, em São Paulo. Nos últimos anos de sua vida, passou a atender o povo, orientar, aconselhar e rezar pelo próximo, além, é claro, de ensinar as irmãs. Foi canonizado em 2007 por Papa Bento XVI e até hoje o seu túmulo é destino de peregrinação de fiéis que vêm pedir e agradecer graças recebidas pela sua intercessão. Viva o Frei Galvão!
Domingo, você sabe, é dia de sessão de cinema aqui na TV Pai Eterno, né? E com direito a 2 sessões, viu? Nós vamos exibir o longa São João Paulo II. A sessão Ágape vai ao ar primeiro às 2h30 da tarde e depois às 7h30 da noite. E para adiantar um pouco da história do saudoso Karol Wojtyła, a Daiane Rodrigues preparou uma reportagem para a gente. Vamos acompanhar juntos. A trajetória do Papa João Paulo II é marcada com fé, coragem e determinação. Com 26 anos à frente da Igreja Católica, ele teve o 3º maior pontificado da história. E para falar sobre este grande santo, vamos conversar com o diácono Marcos Paulo. Diácono, para começar, quem foi Karol Wojtyła? Karol Wojtyła foi o Papa polonês, né? Nasceu numa pequena cidade, Wandowice, a 50 quilômetros de Cracóvia, de qual depois ele se tornou arcebispo, e de lá foi enviado para o mundo para ser Papa da Igreja Católica. E ele era o 3º filho de uma família pequena, e com 21 anos ele já não tinha mais nenhum parente próximo, né? Pai, mãe e os irmãos já tinham falecido. Depois ele ingressou no seminário, se tornou padre, bispo auxiliar de Cracóvia, arcebispo de Cracóvia e depois Papa. E quais foram assim, os principais momentos do pontificado? João Paulo II foi um Papa muito importante para a Igreja. Ele foi o 3º Papa depois do Concílio Vaticano II, que impulsionou a evangelização, impulsionou também as ações do Concílio Vaticano II a alcançassem as igrejas do mundo inteiro. Foi um Papa que lutou pela paz, que era um Papa que combatia também o comunismo, inclusive no seu país foi um dos propulsores para a queda do comunismo, um Papa da juventude, tem um Papa que combatia também as ideologias, sobretudo contra a família, contra o matrimônio, o celibato. Então ele teve muitas ações em seu pontificado que colaborou para que a igreja pudesse crescer. E diante dessas ações também muitos desafios. Muitos desafios, sobretudo na área da família, né? O Papa João Paulo II trabalhou muito na área da família, com os documentos da igreja, consolidando, sobretudo a pastoral familiar, colaborando em sua missão para que as famílias pudessem encontrar o verdadeiro sentido. E durante muitos anos ele desenvolveu a teologia do corpo, né, que foram catequeses durante vários anos falando sobre a dignidade da família, da pessoa humana e tudo aquilo que envolve a família, o celibato e também as questões que estavam em voga ali naquele momento, né? Os combates à revolução sexual e muitas outras coisas. E o senhor falou aí, Papa da Juventude, ele ficou bem assim focado no trabalho aos mais jovens, inclusive teve grande importância para a Jornada Mundial da Juventude. Justamente, ele foi o fundador da Jornada Mundial da Juventude. Então, para os jovens, ele é um Papa muito querido, né? Porque diante de várias ações da Igreja, a juventude estando um pouco perdida, o Papa decide reunir os jovens do mundo inteiro para participar da Jornada Mundial da Juventude. Então, o Brasil já teve a sede da Jornada Mundial da Juventude em 2013 e para a juventude ele é um símbolo, um ícone, né, de juventude. Tanto é que ele era até muito tempo, até antes de se tornar Papa, ele gostava de estar com jovens, gostava de esportes radicais, né? Ele tinha esse espírito jovem, né? Muito forte nele, então isso proporcionou que ele pudesse ser esse Papa da Juventude. E aqui na nossa arquidiocese, a Arquidiocese de Goiânia, nós temos como padroeiro da nossa juventude. Então nós temos uma imagem que peregrina em todas as paróquias, que proporciona aos jovens um conhecimento do santo, sobretudo para que possam assemelhar-se a ele, e também uma forma de devoção a São João Paulo II. Ele era Papa e ele se tornou santo. Quais as obras que ele deixou, os exemplos que ele nos deixa? Então, o Papa João Paulo II foi santo, canonizado recentemente por Papa Francisco, e eu posso dizer que um dos maiores legados do São João Paulo II é o amor pelas famílias, pelos jovens e também o defensor da fé. Hoje se começa a sondar para que ele possa também ser proclamado doutor da igreja, porque era um papa inteligentíssimo, tinha vários documentos escritos e com a capacidade impressionante de comunicar com as pessoas.
Então, diácono, eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem assiste o programa inspirado em João Paulo II. São João Paulo II tem uma frase muito bonita: o amor explicou tudo. Que você possa, querido ouvinte, se inspirar em São João Paulo II para que possa amar mais e, a partir disso, viver a sua fé com mais intensidade. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É com vocês no estúdio. Olha, para quem tem de 25 anos para cima, como é o meu caso, por exemplo, as pessoas se lembram um pouco mais aí das ações do Papa João Paulo II, santo hoje, como o padre disse há pouco na reportagem da Daiane, o Papa Francisco o canonizou o santo também. Hoje, São João Paulo II. As ações dele realmente ao entorno da família, ao entorno dos jovens, a Jornada Mundial da Juventude, certamente são marcas aí que vão perdurar para todo sempre na memória das pessoas e nas outras gerações, porque são também acontecimentos que vão ser passados, né, de pais para filhos e para netos e assim por diante. Não se esqueça então, pessoal, olha, a sessão Ágape de Cinema vai ao ar primeiro às 2h30 da tarde, depois às 7h30 da noite. Você prepare a sua pipoca, reúna a família, os seus amigos também ao entorno da TV para assistir o filme que conta a história do Papa São João Paulo II. A gente ainda se acostuma, né, a chamá-lo de santo. É isso, fica o convite para você aí de casa. É nesse domingo. Muito bem, essas foram as informações de hoje aqui do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com o programa Arena do Som, para embalar aí a sua noite de sexta-feira, né? E a gente volta a se encontrar na segunda-feira às 8 da noite. Para você, um ótimo final de semana. Aproveite muito com a sua família, com os seus amigos, mas sempre com prudência. Até segunda, então.